Hoje, no nosso segundo encontro, turma, a gente vai falar de três casos, relatos de casos. Eles vão abranger ali tanto o sistema circulatório, quanto o sistema digestório e o sistema metabólico. Creio que a única pessoa que não participou do primeiro encontro tenha sido a Isabelle. Os outros já estão cientes como a gente procede aqui no nosso encontro. E iremos começar com um roteiro, que a gente começa ali na anamnese, os antecedentes e medicamentos em uso, o exame físico, os exames complementares e o diagnóstico. Na primeira discussão, a gente vai falar sobre os fatores de risco, as complicações, os planos de cuidados e as sugestões de fitoterapia. Aí a gente pula ali tanto para a prescrição e para a evolução do caso. Nosso primeiro caso clínico traz ali o sistema cardiovascular. É uma paciente do sexo feminino, de 39 anos, solteira e trabalha com serviços gerais. Ela sempre se considerou saudável, no entanto, há 3 meses. Antes disso tudo, vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim, Sim. Bacana. Ela sempre se considerou saudável, no entanto, há 3 meses vem convivendo com cefaleia de fraca intensidade e persistente na nuca e tonteiras. Procurou a clínica da família, onde foi atendida pela enfermeira da equipe, que conduziu a anamnese e o exame inicial. Destacou que vive sob permanente estresse, porque mora em uma comunidade que está sempre em conflito e refere palpitações quando ansiosa. O sono não é reparador. Ela levanta cedo, pois necessita pegar 2 transportes para chegar ao trabalho e se sente cansada e sem energia. Os riscos a que ela, a mãe e os 2 filhos adolescentes estão submetidos é causa de grande apreensão. Embora seja uma vida difícil, considera que a renda do seu trabalho, com o benefício do INSS que a mãe recebe, permitem uma vida ajustada. Vamos lá. Relata tensão perimenstrual, onde se destaca a mastalgia, e para isso usa vitamina E e cápsulas de óleo da semente de prímula. Mãe hoje com 68 anos, é hipertensa severa desde os 30 anos de idade, nunca se tratou direito e hoje usa 3 medicamentos, que é hidroclorotiazida, captopril e elodipina. No exame físico, dores musculares e articulares que relaciona com a profissão, na qual carrega peso e faz movimentos repetitivos na limpeza. Nega a história de arritmias ou sopro cardíacos. A PA verificada em 2 tomadas era de 145 por 90. Foi então encaminhada pela enfermeira ao médico da unidade, que na primeira consulta solicitou o raio-x de tórax, o mapa, exames laboratoriais e prescreveu um diurético. É, Na consulta seguinte, o médico observou que os resultados dos exames de sangue e urina não mostravam alterações. O mapa era anormal, níveis elevados de PA e o raio-x de tórax era normal. O médico então entregou ali um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica essencial. Agora a gente vai ter uma pausa para discussão, turma, sobre os sinais de alertas, se a gente precisa encaminhar essa paciente, e a gente vai olhar também aquela lista de problemas que ela apresenta. O que vocês trazem aí para a discussão relacionado ali aos sinais de alerta para encaminhamento dessa paciente? A gente conseguiu perceber algum sinal de alerta ali para fazer esse encaminhamento? O que vocês acham? Se não conseguir acessar o microfone, podem mandar aqui no chat que a gente vai conseguir ler, tá? Eu percebi que o Jefferson quer falar, né, No Jefferson? caso, no caso, João Paulo, boa tarde, né? Boa tarde. Esse encaminhamento que você diz seria para um outro nível de atenção ou é isso? Isso mesmo, Jefferson. Se a gente precisa encaminhar ela ali para um PS, para uma emergência,
ou se a gente consegue considerar o problema dela aqui mesmo. Sim, não era isso que eu tinha entendido mesmo, não. Na minha opinião, é possível fazer esse acompanhamento dela na própria APS, né? Bacana, bacana, Jefferson. E a listagem de problemas, Eu Jefferson? Tem acho que alguma? pode. Oi, Andréia. É boa tarde, gente. Boa Tá joia? tarde. Tudo bem? É uma paciente que é hipertensa e tem problemas cardiovasculares também. Então, é importante, hoje, na atenção primária, aqui do município de Montes Claros mesmo, nós temos o serviço de tele. Nesse serviço de teleconsultoria, o próprio profissional da atenção primária, ele pode discutir o caso da paciente através da teleconsultoria, que é uma consulta de profissional para profissional, e discutir o caso da paciente e resolver ali dentro da APS, que é um caso possível de ser controlado dentro da atenção primária à saúde, com esse suporte do especialista, que hoje tem disponível nos serviços. Em Minas Gerais, toda Minas tem esse serviço de suporte. Que bacana, Andréia. E quando a gente lista os problemas dela ali, o que que a gente vê? Além dessa pressão arterial dela estar um pouco alta. Vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. Olha, a gente consegue perceber aqui que ela não tem um sono tão reparador, né? Vocês concordam? Concordo. Sim. E estresse também, psicológico, talvez pela a condição social, né, que relata. E a cefaleia persistente, com tonturas. Isso. Então a gente já tem dois casos, ou a gente já tem dois exemplos aqui, né? Um é o estresse e outro também é essa dor de cabeça que vem prejudicando ela, né? E quando a gente olha ali, turma, para o medicamento que ela está usando, que seria ali uma vitamina, né? Que é a vitamina E, e a Vitamina cápsula, E, isso, e a cápsula de isso óleo de aí, a semente, de semente de prímula, né? Porque Então, sinais. essa questão do estresse dela também, eu acho que a gente tem que considerar que o cortisol dela deve viver nas alturas, né? Já é uma base para uma possível também aumento dessa pressão também. Então, eu acho que eu não sei, o caso clínico eu entendi que trouxe esse, né? Essa questão dela viver na comunidade, viver sempre pensando na situação, né? Nas ocorrências que acontecem lá. Então, isso também pode ser um indicativo para essa pressão dela. Só queria considerar isso, sabe, João Paulo? Isso mesmo, eu gente. observei também, ela tem uma tensão pré-menstrual, né, menstrual aí, ela, dependendo do nível dela, ela pode estar entrando num ciclo de pré-menopausa, alguma coisa assim, ou no puerpério, na É, a gente, pré-menopausa. a gente vê a idade dela, não é, Andreas? É uma paciente de 39 anos, né? E o Aham. trabalho dela também é um trabalho que demanda muita força física, né? Que é os serviços gerais. Hoje está muito comum a mulher tá entrando, né, na menopausa bem mais nova. Então, tem que observar isso também. Ela pode estar com descontrole hormonal, alguma coisa. Não sei se vai ser o caso dela, mas a gente está percebendo isso muito na rede, mais En- comum hoje. Entendi. Quais são os sinais de alerta ali que a gente percebe? A pressão arterial muito elevada, né? Com a crise hipertensiva, ela tem alguns sintomas neurológicos, dor torácica ou pressão no peito, falta de ar ou edema nos membros inferiores, palpitações, sudorese e tremores, que é uma crise adrenérgica, náuseas, vômitos ou dor abdominal intensa com a pressão elevada e história de abandono do tratamento ou automedicação. Nessa lista, a gente consegue tirar ali quatro a cinco motivos. Um deles é o hipertensão arterial, o outro é o estresse tóxico, que a gente discutiu por conta dela morar em uma comunidade, estar sempre ali preocupada com a família. A privação do sono, que ela conta pra gente que ela não está conseguindo dormir bem. A TPM, que a Andrea trouxe bem explicado aí pra gente.
e as dores musculares que podem ser por conta da lesão, por conta de exercícios repetitivos, que é o famoso LER, né? Depois disso, o diagnóstico deixou essa paciente um pouco preocupada, pois sua mãe já apresenta complicações da doença hipertensiva, como comprometimento da visão e alterações renais. O médico tranquilizou essa paciente, dizendo que, se ela seguir o tratamento, é menor a possibilidade de complicações. Oferecer, então, iniciar o tratamento com fitoterápicos, pois a unidade recebia da farmácia viva local espécies medicinais que poderiam ajudar no controle da pressão arterial, do sono e melhorar suas dores musculares. A paciente adorou a ideia, já que era comum na família o uso de tratamentos naturais. Foi orientada também a praticar Tai Chi Chuan como técnica disponibilizada no Serviço de Saúde Municipal na praça principal do bairro. Pensando num plano de cuidado não farmacológico e um plano terapêutico fitoterápico. A gente vai começar ali pelo plano de cuidado não farmacológico. O que vocês falariam e indicariam para essa paciente para a gente melhorar a qualidade de vida dela? Inserir, né, a atividade física na rotina dela, com alongamentos, porque ela tem um serviço de carga de pressão no corpo e também esse tensionamento emocional. Acaba gerando nódulos de tensão. Então, ela pode estar fazendo, usando essas práticas integrativas que hoje tem disponíveis no SUS, nas praças, na própria unidade de saúde, e uma atividade física frequente, uma caminhada, fazer uma academia, que vai estar ajudando ela nesse cuidado, né, com o seu corpo. Bacana. Alguém tem mais alguma contribuição? E quando a gente E eu pensa, observei também que ela tem muito inchaço, né, nas pernas, que aí está falando de retenção de líquido, aí prescreveu o diurético. Então, para melhorar a circulação, a caminhada vai fazer bem para a paciente. boa, e quando a A gente atividade. pensa no... Pode falar, pode falar. Já concluí. Ok. Quando a gente pensa no sono dessa paciente, o que que a gente pode ajudar ela de uma maneira não farmacológica? Eu entendo que a atividade física já ajuda. Também a melhoria do sono da paciente vai estar melhorando. Quando a pessoa pratica atividade física, ela tem uma tendência, né, de ter um sono melhor à noite. E pode utilizar, no caso, um óleo essencial para dormir, que vai estar ajudando também na qualidade do sono. O lavanda é muito utilizado, o capim-limão, ela pode estar fazendo uso de um chá. Mas aí a gente já vai para o plano terapêutico. Mas eu entendo ainda que o chá não vai ser nem tanto terapêutico aí nesse sentido, mas pode estar ajudando. Aliás, o chá é terapêutico, né, gente? Desculpa. Se a gente pensa em perguntar para essa... Eu vi que a Isabelle quer Higienização, falar, né? né? Durante a anamnese, eu perguntaria como ela se prepara para o sono, né? Que horário normalmente ela dorme, para ela dar conta da rotina. Como é essa preparação no sentido de TV, de telas, né? E caso próximo de dormir ela tivesse o hábito de ficar em redes sociais, eu a orientaria, né, que nesse período próximo do horário de dormir, ela não o fizesse. Seria um questionamento que eu faria durante o meu atendimento. Bacana. A gente pensa ali, igual o Jefferson colocou, na higiene do sono dessa paciente também, né? Durante a anamnese, a gente perguntaria o que a Isabelle contou e tentaria melhorar a qualidade do sono dessa paciente como um plano de cuidado não farmacológico. Alguém tem mais alguma observação que a gente poderia ajudar essa paciente? Além do sono, da caminhada, né? Da atividade física. Alguém tem mais alguma dica? Pode tomar um banho relaxante também, com água
recomendar um banho quente, né, que vai estar relaxando e melhora a qualidade do sono. Bacana. E a questão da alimentação dela também, né? É um ponto que a gente observou que não traz pra gente, né, Jefferson? Não tem nada ali durante a anamnese que fale sobre a alimentação dela, né? Seria uma oportunidade da gente também entrar com essa pergunta, para ver o que que ela está tomando, ou o que que ela está comendo, o que ela costuma comer, o que que ela consegue alcançar ali através da alimentação, se ela tem a possibilidade de comer uns alimentos mais saudáveis, né? Menos carboidrato, menos açúcar. Seria uma boa mesmo a gente fazer essa pergunta durante o nosso atendimento com essa paciente. Depois disso, a gente já perguntou ali sobre a gente já indicou para ela alguns cuidados não farmacológicos, a gente vai pular ali agora para o plano terapêutico. O que que vocês poderiam indicar? Aqui a gente ainda está falando, né, da terapêutica não farmacológica, que é melhorar o sono, reduzir a ingestão de sal, combater o estresse, que seria um desafio aqui para a gente e para ela, né? E praticar atividades físicas, igual a Andrea deu muita ênfase. Quando a gente vem para as opções para o tratamento da hipertensão arterial de maneira fitoterápica, aqui a gente traz algumas opções. Uma delas é o embaúba, né? Outra é o cratego, a colônia, que é muito utilizada, o alho, a oliveira e o hibisco. Eu quero que vocês debatam para a gente alguma dessas opções e o que que vocês acham que seria mais ideal para ela e por quê. Aqui a gente pede para que vocês defendam a planta que vocês vão escolher. João Paulo, só uma coisa. O que eu fiquei em dúvida que não entrou. O Passiflora não entraria não aí? Ou só porque foi considerado esses outros? Entraria sim, a gente entraria a Eu passiflora ali senti de uma falta, maneira sabe? mais calmante, né, Jefferson? A gente conseguiria acalmar essa paciente, melhoraria o sono dela e a gente poderia ver também se diminuir essa pressão arterial. E por que, Jefferson, você escolheria a passiflora? Defende ela aí pra gente, me conta. Não, assim, porque o que eu vi, né, quando eu tava. E também já é uma coisa comum que a gente vê as pessoas usando, né, porque ela é considerado como se fosse um ansiolítico, um ansiolítico leve, né, ela ajuda na redução dessa pressão também, porque causa um relaxamento. Eu acho que é uma coisa, assim, mais prática, visto esses outros é mais comum, eu não sei. Entendo, entendo. A Ana falou aqui no chat que ela não está conseguindo acessar o vídeo, mas ela está aqui na sala. E, Ana, se você tiver alguma contribuição, pode mandar aqui no chat que a gente passa aqui para os colegas, viu? E qual seria a outra planta que a gente poderia iniciar? O que que vocês têm de dica aí? Eu tô vendo que a Isabelle quer falar, né? Eu, é, eu faria uma associação de três espécies, uma para contemplar a hipertensão arterial, outra, né, junto-se, né, efeito cinético, ação sinérgica, como indutor de sono, relaxante. Como na anamnese não fala se ela tem alguma disfunção de tireoide, eu preferia a Melissa officinalis, a passiflora. A planta antipertensiva, eu escolheria o Crataegus, que eu acho que dessas que a gente tem, ela que tem mais uma evidência mais interessante, especialmente porque a PA dela oscila, né? É bem alta, assim, a alteração. E pensaria também na cúrcuma longa, pela ação anti-inflamatória, considerando as dores que ela sente, também o edema, né, o inchaço. Então, inicialmente, eu faria essa associação de espécies. Então, se a gente pensa ali na hipertensão arterial, você ficaria com Crataegus, né? Crataegus oxyacanthrus. Bacana. Alguém tem mais alguma
indicação para essa paciente pensando ali na hipertensão arterial? Como ela está utilizando já o, o, O o diurético, né? medicamento é, como é, esqueci agora a palavra, o diurético, né? Isso. Então, eu vi que a folha da oliveira também, ela age como um inibidor da ECA, né? Ela tem essas propriedades de vasodilatador, anti-inflamatório, e o extrato seco dela poderia ser utilizado, porque no caso dessa paciente, assim, já entrando na parte farmacológica também, apesar de considerarmos o uso desses fitoterápicos o que foi mensurado, né, na confirmação diagnóstica dessa pressão dela, já entraria aí mais como um coadjuvante, né? Ela teria que passar a utilizar da terapia farmacológica mesmo. Isso aí eu estava vendo que seria o ideal seria uma associação e não tratar ela só com os fitoterápicos. Agora usar os dois e fazer esse acompanhamento, né? E é muito importante que a gente saiba se essa paciente quer mesmo o tratamento fitoterápico, né? Que no caso dessa paciente, ela consegue entregar para a gente que gostou da ideia do médico, porque a família dela já tem ali um tratamento maior com a base das plantas. Mas é muito interessante que a gente procure ali saber da paciente, do paciente, se ele tem a adesão a esse tipo de tratamento e o que, que a gente pode pensar também. Quais são as plantas que a gente consegue trazer uma acessibilidade maior para essa paciente? Porque a gente tem que ter em vista também o que essa paciente consegue acessar, né? Às vezes a gente tem idealizado ali a planta dos sonhos, mas é uma planta que a gente não consegue acessibilidade para essa paciente. E a gente tem que levar em consideração tudo isso na hora da nossa prescrição. Vou passar para o outro fitoterápico aqui, ou desculpa, para a indicação que foi normalizada aqui no, no slide, que o médico instituiu ali o crateagos, né? Ele colocou ali as flores e as folhas, que tem o poder tanto hipotensor quanto ajuda ali na arritmia. Ele prescreveu uma cápsula de 350 miligramas do extrato seco padronizado, duas vezes ao dia. O outro que ele colocou foi o mulungu, né? Que são as cascas, que tem ação ansiolítica, relaxante muscular. E o que que a gente observa aqui? Ele passou 2 gramas de cascas para 150 ml em decocção por 10 minutos, tomar uma xícara 30 minutos antes de deitar à noite. Eu destaco aqui com vocês, turma, sobre a qualidade dessa planta. Como é que a gente vai conseguir trazer um tratamento melhor para essa paciente através da qualidade do fitoterápico, da planta vegetal, né, da droga vegetal, desculpa. O que que a gente gosta de destacar, principalmente no mulungu? O mulungu, a parte que traz mais potência ao tratamento são as entrecascas, né? Se a gente pede para essa paciente entrar em contato ali com uma droga que não tem verificação, que não tem qualidade, a gente diminui ali o poder desse tratamento. É muito importante que a gente tenha como base locais que tragam segurança para esses fitoterápicos para a gente entregar para essa paciente. A gente tem que procurar ali o melhor tratamento possível para essa paciente, para esses pacientes, e também tem que ter a verdadeira qualidade nesses produtos. Lugares que são bem, que trazem essa potência na qualidade são as farmácias vivas, né? Elas, através da qualidade e do cuidado desses profissionais envolvidos, eles também conseguem trazer uma qualidade bem melhor no tratamento da paciente e dos pacientes. Vamos seguir com a evolução do tratamento. Ela evoluiu bem com o tratamento e com 2 meses, na segunda consulta, já apresentava redução dos... Desculpa, gente, a Andrea colocou uma colocação aqui.
Ela trouxe a passiflora para ajudar a regular a pressão arterial e reduzir o estresse e o nervosismo. Muito bem pensado, viu, Andréia? A paciente evoluiu ali com o tratamento, né? Já apresentava redução nos níveis de pressão arterial, já apresentava ali 135/8, ainda com persistência do cansaço e pouca disposição. Embora gostasse muito, só conseguia participar do grupo 2 vezes por semana, pensando na pouca disposição. Para isso, foi iniciada outra planta, que é a fáfia, né? Passaram a raiz, uma cápsula com 200 miligramas da raiz em pó, 2 vezes ao dia, por 40 dias. Após esse tempo, o cansaço melhorou, as dores musculares aliviaram e não foi mais necessário continuar com a fáfia e o mulungu, porque o sono já estava melhor e atribuindo essa melhora também à prática do Tai Chi Chuan. Depois de 7 meses, essa paciente retorna, né, mantendo o tratamento, sendo acompanhada na unidade de saúde, e a PA se mantém controlada e ela continua no grupo do Tai Chi Chuan. Vocês têm algum comentário sobre esse caso clínico? Alguma pergunta? A gente vai seguir tanto com o caso clínico relacionado ao sistema digestório quanto o metabólico. Vamos lá, turma. A gente segue aquele mesmo padrão do primeiro caso clínico, né? Que seria a anamnese, os exames físicos, tudo que a gente já falou ali no primeiro caso. Esse segundo caso traz um paciente masculino de 32 anos, que vem com quadros frequentes de pirose e plenitude pós-prandial, sem alimento específico, descartado qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares. É um paciente sedentário e insone. A ingestão hídrica desse paciente é baixa, ingestão alimentar grande em alimentos processados. Paciente fumante, 20 cigarros por dia. Quem é da atenção básica aqui, da atenção primária, consegue perceber que esse paciente é um paciente bem comum, né? E ele traz ali também o antecedentes, múltiplas infecções respiratórias na infância tratadas com antibióticos, medicamento em uso, ele faz o uso de omeprazol em SOS, exames complementares, exames bioquímicos e de imagem sem alteração. O IMC dele é de 31,46, que traz ali uma obesidade de grau 1 para a gente. Diagnóstico: dispepsia funcional. Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente pode procurar nesse paciente? Doença péptica, que seria uma gastrite e uma úlcera, através da endoscopia digestiva normal, ou doença do refluxo gastroesofágico, que a gente também consegue através da endoscopia digestiva normal. Quais são os sinais de alerta desse paciente? A gente precisa encaminhar esse paciente diretamente para uma unidade de atendimento mais rápido, ou igual no último, a gente consegue. Obrigado, Glauci. Eu estava falando pensando que estava compartilhando aqui. Deixa eu voltar para compartilhar. Agora vocês conseguem ver? Não, Ainda sim, não, né? agora Sim, sim. Ah, sim, Sim, agora sim, agora né? sim. Vocês querem que eu volte ou vocês conseguiram entender? consegui entender. Bacana. Tem alguém que quer que eu volte? A gente volta e fala tudo novamente, para a gente não perder nada aí desse paciente. Então, vou continuar ali nos sinais de alerta. Vocês têm alguma colocação com sinal de alerta desse paciente? Volta só um slide, por favor. Volta agora, Andréia. Vamos lá, ó.
Começou ali com quadros frequentes de pirose e plenitude pós-prandial sem alimento específico. Foi descartado qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares. O paciente é sedentário e insone. Ingestão hídrica baixa, ingestão alimentar grande em alimentos processados. E o paciente é fumante com queixa de 20 cigarros por dia, um maço de cigarro por dia. Antecedentes: múltiplas infecções respiratórias na infância tratadas com antibióticos. O medicamento em uso é o omeprazol somente em SOS. E os exames complementares são exames bioquímicos e de imagem sem alterações. O IMC desse paciente mostra ali para a gente 31,46, o que mostra que é uma obesidade de grau 1. O diagnóstico desse paciente foi dispepsia funcional. E se a gente procura alguns diagnósticos diferenciais, a gente consegue ali a doença péptica, gastrite e úlcera, através da endoscopia digestiva, doença do refluxo gastroesofágico, através da endoscopia digestiva normal. Vocês veem algum sinal de alerta nesse paciente que precisa encaminhar com urgência para um nível de atenção maior? Não, não vejo. Bacana. Eu também acho que os sintomas podem ser controlados na atenção primária. Bacana, bacana. O Jefferson colocou aqui também Fazer uma no... primeira tentativa, né? Isso aí. É, E quais são as listas de problemas desse paciente? A gente Ele é percebeu ali tabagista? isso. E ele fuma ele fuma uma quantidade considerável por dia? O que que vocês acham de cigarros? Muitos cigarros por dia. Ele pode ser encaminhado para o programa, né, de tabagismo, atenção nos os grupos. Boa, Andréia. Boa. Além disso, qual é outro problema que esse paciente apresenta para gente? A baixa ingestão hídrica, o excesso de alimentos processados, a obesidade, o sono inadequado, o sedentarismo, a dispepsia, né, em si mesmo. Bacana. O não consumo de fibras, a questão dos antibióticos que pode ter afetado a microbiota dele desde criança. Então, ele só está fazendo uso de coisa que vai irritar todo o trato digestivo dele, né? Não tem nada que seja positivo aí. Gostei da colocação, Jefferson, porque não apresenta ali na discussão do nosso caso, né? Ele não coloca se como é que está a evacuação desse paciente, né? Gostei, viu, Jefferson? O Júlio colocou aqui no chat que encaminhava para os grupos de tabagismo, igual a Andrea trouxe para a gente, né? Trouxe também a baixa injeção hídrica, o que a Isabelle também falou para a gente. O Júlio perguntou sobre a constipação, né, Júlio? Importantíssimo isso, porque lá no caso não traz para a gente se Porque ele tá consegue funcionando. evacuar bem, né? Oi? Ah, é a música toca que eu não vejo. Essa merda, esse filme. Eu acho que o áudio tá ligado aí. Aí eu fico aqui estranho aqui falando aqui, eu não consigo, todo mundo escutando. Meu Deus, eu falei pro Leonardo, vamos dar almoço para as crianças antes da gente ir. Ele, não, o Celso disse que não é aquele churrasqueiro que não sei o que. As crianças tudo sem comer até essa hora. Eu ainda tinha falado eu tinha meio-dia, tava com Você não consegue fechar o áudio, João? Aí eu tinha nada, falei, não dá almoço, não, que chegar lá ele almoça. Aí minha mãe Daiane, deu seu almoço. áudio tá ligado. Ainda bem. Ainda bem, porque os meus eu falei pro Leonardo, vamos dar almoço. Ele, vamos, Daiane. Leonardo, você sabe, chega lá, tem parquinho, demora, enrola. Daiane, o seu áudio tá ligado. Não, pior que não tá saindo nem carne. Não tá saindo um almoço, nem carne. Peguei cedo, falei, vamos ali, filho, ver o que a gente acha de comer. Nada. Não tem não, saiu um pãozinho com alho, mas é tipo assim, três
3 pedacinhos e uns pedacinhos de carne. Ele tá guardando tudo pro almoço. Só que ó, a hora. Começou meio-dia e meia, você está Espera aí desde que que eu hora? não Eu estou vou aqui desde 1h10, tentar aqui. mais ou menos. E eu falei, vamos dar almoço para as crianças, não vamos sair com essas crianças sem almoço. Eu já teimoso Daiane, demais. Daiane, Léo tem seu moço, áudio né? tá Tá ligado, escutando, não? Daiane. Ai, meu Deus. Léo não tem moço, não, tá falando de outra pessoa. Tô brincando. É, acho que deu certo. Espera aí, galera. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Agora dá Deixa eu Um colocar em F5 modo. aí. Aí. Espera aí, que eu acho que eu fui pro caso 3. É, aqui. Vamos lá. João Paulo, eu só não entendi uma coisa, porque diz assim, doença péptica, né, como se fosse ele tivesse já uma gastrite, um início de úlcera, mas esses exames, ao mesmo tempo, também diz que a endoscopia não mostra nenhuma alteração de nada. Isso, ali a gente vai nos diagnósticos diferenciais que a gente poderia pedir para esse paciente, né, Jefferson? A gente poderia pedir uma endoscopia digestiva normal, que a gente conseguiria ver se ele tem gastrite e úlcera. E a gente poderia pedir também uma endoscopia digestiva normal também para ver se tem a doença do refluxo gastroesofágico. Mas através desse diagnóstico, a gente conseguiu ver que ele tinha dispepsia funcional. Conseguiu compreender? Mais ou menos. Mais ou menos, É, porque eu tinha entendido que é como se aí já tivesse sido feito, entendeu? Mas não é não, é a possibilidade, né, que poderia ser isso mesmo, a gente pede o solicitado, né? exame, né, para aquele exame trazer essa resposta para a gente. É um erro também aqui do slide, eu vou pedir até para que eles corrijam, para na próxima a gente não ter esse tipo de erro, tá, Jefferson? Tá, porque eu não entendi assim, como eles chegaram nessa dispepsia funcional, entendeu? Sem ter feito essa. Quer dizer, eles estão considerando a dispepsia porque não fizeram os exames, né, de endoscopia. Não, eles pediram o exame e chegaram na conclusão que era uma dispepsia funcional. É o diagnóstico diferencial, né? Ele foi atrás desse exame para a gente saber que era o problema dele e apresentou que era uma dispepsia funcional. Mas eu vou pedir para corrigirem, Jefferson, para que a gente tenha uma visão mais clara ali, né, do que está falando o slide, né? Que ficou meio confuso mesmo. Porque no caso, é nessa parte que diz que não tem nenhuma alteração, né? Você está falando isso aí que vai alterar? Não, não. Aqui eles só apresentam quais exames que a gente poderia pedir, né? Sim, E através desse exame trouxe para a gente a resposta que era uma dispepsia funcional. beleza. Vocês conseguem ver aí o slide? Sim? Bacana. A gente vai continuar ali, né, com a perda de peso não intencional, a disfagia, que é a dificuldade para engolir, vômitos persistentes, se ele tivesse, a gente teria que encaminhar ali para o sistema de saúde mais rápido. Se ele tivesse também uma hemorragia digestiva, né, ou sangue nas fezes. Se ele tivesse também uma anemia inexplicada. Se ele tivesse o início dos sintomas após 45 e 50 dias. Se o histórico familiar dele fosse de câncer gastrointestinal ou se ele tivesse uma massa abdominal palpável ou linfa
adenopatia a gente teria que encaminhar esse paciente. Quais são os fatores de risco dele ali? É a dispepsia funcional, a privação do sono, que é a insônia, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e esse erro alimentar dele, né, por consumir muitos carboidratos. Quais são os planos de cuidados não farmacológicos que a gente poderia trazer para esse paciente? O que vocês dizem, turma? É atividade física, né? Que ele é sedentário. Isso, Montar um plano terapêutico com atividade física para ele. Melhorar a ingestão de líquidos, né? De água também. Ele precisa estar melhorando. É, encaminhar para o grupo, né? De tabagismo, para o acompanhamento e as terapias. isso. Tem mais Um algum? grupo. Ó, o Júlio colocou aqui entrar em grupo de tabagismo, atividade física e melhorar a alimentação. Tem mais algo que a gente pode fazer para esse paciente? Questionar ele também sobre esse cigarro, né? Se ele teria interesse em participar de algum grupo, para tentar dar pelo menos uma diminuída nisso. No cigarro e esses alimentos processados também, né? Deve ser esses embutidos, essas coisas. Geralmente essas pessoas gostam muito disso. Isso. A gente traz ali, né? Eu vou adiantar um pouquinho porque tem mais alguns, tem o outro caso para a gente falar, né? Quais são as metas terapêuticas ali para aquele paciente? Eliminar a pirose e a plenitude pós-alimentação, melhorar a qualidade de vida melhorando o sono, reduzir o peso desse paciente, aumentar a ingestão hídrica e reduzir ou eliminar o fumo. A gente aplicar ali uma educação em saúde, né? Explicar sobre o caráter crônico e flutuante da doença, orientar sobre a importância da adesão ao tratamento, identificar e evitar gatilhos para surtos, estresse, tabagismo e alimentação. As medidas não farmacológicas a gente podia continuar com a dieta proporcionada e hipocalórica, comer devagar, refeições muito volumosas devem ser evitadas, alimentos com alto teor de gordura devem ser evitado, consumo de 35 ml de água por quilo de peso do paciente, melhora do sono, yoga, reiki, atividade física regular ajustada ao quadro clínico. Solicitação de exame, a gente percebe que não precisa solicitação a mais de exames para esse paciente, porque já entrega para a gente. Encaminhamento, a gente encaminharia ali ao nutricionista, nesse caso o paciente foi atendido com a equipe da nutrição, mas se não houvesse, seria o essencial o encaminhamento, através de algum educador físico, alguma psicoterapia, por conta do estresse e do fumo, e o pulmonologista a gente poderia indicar por conta que ele é um paciente fumante. Quais são as plantas e as drogas vegetais que a gente poderia usar nesse tratamento para esse paciente? Aqui o slide traz algumas opções, algumas alternativas, né? Que é a espelha santa, que é uma das mais conhecidas, a guaçatonga, a carquejo, o funcho, o hortelã-pimenta e a mil-folhas. Desses aqui, turma, qual que vocês acham que seria mais interessante para ele? Ou se não tiver nessa lista, vocês podem trazer e defender essa planta. Colocou aqui no chat, espinheira santa ajuda a reduzir a produção de ácido clorídrico no estômago e proteger a mucosa gástrica. Encaminhar para nutricionista, grupo de tabagismo e atividade física. Auriculoterapia, ver ali sobre seu cigarro, sobre seu estresse e colocar a espinheira santa, né?
O Júlio colocou a aroeira do sertão. Por que, Júlio? A aroeira. Por conta do seu poder parasita e anti-inflamatório para gastrite, né, Júlio? Bacana. Alguém tem mais alguma colocação? Eu faria uma associação de Montevérdia com gengibre officinalis. Eu acho que o gengibre ia ajudar bastante nessa pirose, nessa melhora também na motilidade do trânsito intestinal e gástrica. Seria a minha primeira opção, a associação. Ótimo, Isabela. Alguém tem outra planta para defender? Pensando na acessibilidade para esse paciente, o que que a gente poderia escolher para ele aqui, dessas que a gente tem listada no slide? O hortelã-pimenta, ele também traz um conforto gastrointestinal, ele ajuda na digestão. O hortelã-pimenta, ele pode ser utilizado também. Boa. Só que, assim, é só uma observação. Eu tinha visto que o hortelã-pimenta realmente seria uma das primeiras escolhas, assim. Só que no caso, como o caso traz que ele tem como é, esse refluxo, né? Aí, como o hortelã-pimenta tem uma ação tanto anti-espasmódica, e também ele tem essa propriedade de relaxar os músculos liso, e vai relaxar do tato gastrointestinal, então isso poderia piorar a situação dele, do refluxo, entendeu? Não sei se, mas foi o que eu vejo, João Paulo, que eu acho que a espinheira santa caberia bem aí. E a gente pensa na espinheira santa pela acessibilidade para ele também, Jefferson? Sim, eu acho que é uma planta fácil e com preço bom, assim, caso ele fosse comprar, né, não encontrasse uma farmácia viva. Eu Entendi. acho. A espinheira santa é a melhor opção mesmo, mas seria uma outra opção o hortelã-pimenta. Mas a espinheira santa é a primeira alternativa, primeira escolha. Ó, o Júlio trouxe para a gente também a carqueja, né, Júlio? Pensando também na acessibilidade dessa planta, né? E quando a gente pula ali também para o tratamento da insônia, a gente traz aqui no slide a camomila, a valeriana, o maracajeiro, a melissa e o mulungu. Dessas aqui, pensando na insônia, o que que vocês trariam como primeira opção? E por quê, turma? Será que seria a camomila? A Eu camomila é uma escolhi, boa alternativa, mas e ele é de fácil acesso, né? A camomila consegue comprar com mais facilidade. Mas a valeriana também eu penso que seria uma opção muito boa. O Júlio foi na valeriana também, que A ele colocou valeriana. aqui como acessibilidade em todas as farmácias, né? E, Isabelle, o que que você traz pra gente? eu iria de Melissa officinalis, pelo seu efeito calmante, ansiolítico e também por ser um protetor de mucosa gástrica. Seria um dois em Eu um, acho que Isabelle? Oi? Seria um dois em um ali pra gente? E isso, ela poderia entrar na fórmula anterior da espinheira com o gengibre.
A valeriana é interessante, mas eu penso que, assim, não precisaria ser a primeira escolha. Acho que a gente poderia ir com uma planta que tem um mecanismo de ação mais simples, e caso a gente perceba que não há melhora ou a dificuldade de acesso a essa planta, ir para a valeriana, pensando em interação que ela faz. Acho, assim, não há relato de um quadro de depressão. Eu não lembro disso na amnese. Então, talvez por isso eu não escolheria a valeriana nesse primeiro momento. Entendi. Vamos lá para o que foi escolhido ali pelo pessoal que montou o slide. Eles colocaram a espera santa, as folhas, o extrato seco, a 3% de taninos em cápsulas de 500 miligramas, tomar uma dose com água uma vez ao dia pela manhã por 90 dias. Eles colocaram como segunda opção aqui também a carqueja, escolheu as partes aéreas da droga vegetal em cápsula, 200 miligramas, tomar uma dose com água 2 vezes ao dia, antes do almoço e do jantar, por 90 dias. E quando a gente continua com a evolução do caso, ele voltou depois de 90 dias para esse atendimento. Melhora total da plenitude pós-prandial, fazendo refeições bem menos volumosas. Aqui a gente já viu um paciente ideal, né? A pirose aparece apenas quando consome algum alimento muito processado ou de grande volume. Melhora do sono, fazendo a higiene do sono, que a gente conversou ali no começo da discussão. Começou a praticar atividade física regular. O paciente já mudou a quantidade de cigarros para 10 e o IMC dele baixou consideravelmente. Ele já está um sobrepeso, ele não está mais um obeso grau 1. Isso é o que a gente sonha num paciente, né, turma? Ele foi, aceitou o que a gente conversou com ele, seguiu ali o tratamento, começou a praticar as atividades físicas regularmente, é o que a gente é, reza para que tenha, né, Júlio? Esse paciente está muito bom, não tá, Júlio? E vamos lá. A gente agora, vocês têm algum comentário sobre esse caso clínico ou a gente já pode ir ali para o caso clínico do sistema metabólico? Vamos lá para o sistema metabólico. É o nosso último caso de hoje, tá, turma? Sei que hoje está bem extenso, mas a gente vai até correr um pouquinho para que não tome muito tempo esse caso. É o roteiro que a gente conversou tanto no caso 1 quanto no caso 2. Aqui já apresenta o paciente, que é um paciente de sexo masculino, de 56 anos. O paciente apresenta-se à consulta com queixa de fadiga persistente, desconforto abdominal leve na região superior direita e aumento de peso nos últimos 2 anos. Ele relata que não consome bebidas alcoólicas e tem um estilo de vida sedentário. Sua dieta é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas com baixo consumo de frutas e vegetais. Trabalha como professor, referindo estresse crônico devido às dificuldades com os alunos na atualidade. Quais são os antecedentes desse paciente? Ele é sem histórico de doenças hepáticas anteriores, sem uso de outros medicamentos regularmente, refere que o pai é diabético e a mãe tem esteatose hepática metabólica. O medicamento que ele faz uso é rosuvastatina de 5 miligramas. O exame físico do paciente, 92 quilos, a estatura de 1,78 m, o MC dele apresenta em 29, que traz para a gente um sobrepeso. O abdômen dele é levemente distendido, com dor à palpitação na região do fígado, sem icterícia ou sinais de insuficiência hepática. Os exames complementares. Colesterol de 195, LDL de 115, HDL de 45. Os triglicérides são 140, a glicemia 92, a insulina 7,3, o TSH 2,57, TGO de 37, TGP de 53 e o gama GT de 77. No ultrassom do abdômen superior, apresenta o aumento difuso da ecogenicidade hepática grau 2. E o que a gente pode pensar ali? Numa esteatose hepática grau 2 ou também numa doença de depósito?
O Júlio comentou aqui que o fígado dele está gorduroso, né? O diagnóstico principal é esteatose hepática metabólica, considerando a ausência de consumo de álcool e os fatores de risco associados como sobrepeso e dieta inadequada. A gente viu ali que ele tem uma esteatose hepática, uma dislipidemia, um sobrepeso e o estresse crônico. Diagnósticos diferenciais que a gente poderia pedir para esse paciente. O exame de hepatite A, B e C, a doença hepática gordurosa alcoólica, embora o paciente não consuma álcool, é importante considerar a possibilidade de injeção inadvertida ou consumo em quantidades que não são reconhecidas. Hepatite autoimune, avaliar a presença de marcadores autoimunes que possam indicar uma hepatite autoimune. Doenças metabólicas como a hemocromatose ou doença de Wilson, que pode levar a alterações hepáticas, e alguma alteração por causa de medicamentos e toxinas, que a gente considera a exposição a medicamentos ou substâncias que possam causar hepatotoxicidade. Sinais de alerta e lista de problemas. Se ele tiver com uma dor importante no abdômen, a gente tem que caminhar esse paciente. Se a gente vê cansaço e fraqueza, encaminha o paciente. Perda de apetite também. Aumento do fígado e do abdômen. Dor de cabeça constante, enjoos e vômitos. E a icterícia que a gente viu que ele não tem. Quais são as listas de problemas desse paciente? Ele tem uma esteatose hepática. Ele tem uma dislipidemia, um sobrepeso, um estresse crônico, um erro alimentar e um sedentarismo. Quais são os planos de cuidado, turma, que a gente pede para que esse paciente faça de maneira não farmacológica? A gente continua ali com a atividade física, né? O que mais a gente pode pedir para esse paciente? Alimentação, né? Fazer um controle alimentar De primeira, também. né, Andréia? A gente De já pede isso primeira. para ele. Nesse caso aí é o de primeira, é o De controle primeira. alimentar. Mas esteatose do jeito que está, grau 2. E o que Eu mais? tô quase igual esse paciente aí, viu, João? Esse Fiz um, paciente é bem comum, viu, Andréia? é muito comum. Muito comum. O que você acha, Jefferson, que a gente pode pedir para Aí, no ele? caso, é atividade física, alimentação, melhorar a ingestão de líquido, né? É, volta mais um slide aí. Volto. A gente pode pedir para os alunos dele pararem de encher o saco dele também, galera? É, também, né? Você quer aqui mesmo, Andréia? Ou pode seguir Não, mais? pode seguir mais. No um anterior, Ah, sim. Então vamos lá aqui. Passa? passa, passa, pode passar. Aí, esse, Aqui? esse. É Beleza. esse aqui. Ele vai ter aqui mais o controle alimentar, né? Ele tem a atividade física e o estresse, né? Procurar ter a atividade física vai ajudar também no estresse. E procurar alguma prática integrativa aí que ele consiga melhorar esse estresse com acupuntura, aurícula, alguma coisa também que pode Bacana. ajudar. Eu vi aqui o comentário do Júlio que esse paciente só faz trabalhar, né, né, Júlio? A gente tem que indicar algumas coisas para ele. E vamos lá, seguindo com ele. O plano de cuidado ali, as metaterapêuticas que a gente poderia estipular para esse paciente é controlar a dislipidemia, reduzir o peso, minimizar o impacto da inflamação sistêmica, que aqui já traz o estresse, né, a alimentação dele que não é a mais adequada, e melhorar a qualidade de vida e reduzir o estresse. Educação em saúde, a gente poderia explicar sobre o caráter crônico da doença, orientar sobre a importância da adesão ao tratamento, identificar e evitar gatilhos para o descontrole da dislipidemia, que seria ali o estresse, o erro alimentar, o sedentarismo, e as medidas não farmacológicas que a gente podia trazer para ele era a redução do estresse através das práticas, né? O yoga ou a psicoterapia, igual a Andrea falou, as PICs que a gente poderia indicar para ele, aquele mais se adequava, a dieta para dislipidêmicos, anti-inflamatória e uma atividade de física regular.
Solicitação de exames após 3 meses de mudanças de hábito, tratamento fitoterápico. A gente olha ali o perfil lipídico, a glicemia, a função hepática, a função tiroidiana e renal, a proteína C reativa, para a gente ver se tem alguma inflamação a mais ali no paciente, né? E ultrassom hepático após 6 meses de tratamentos. Encaminhamento ao gastroenterologista se sinais aumentarem, né? Ou se sinais de alerta. E das plantas que a gente trouxe aqui, turma, a gente trouxe a elípta, a Baccharis, né? A Taraxacum, a Sinara e a cúrcuma longa. Dessas aqui que a gente tá disponibilizando no slide, tem algumas que vocês começariam como primeira indicação? E por quê? Pode ser um de cada vez, tá, turma? Vocês pensaram ali na cúrcuma, que a gente teria um poder anti-inflamatório Sinara, nela? primeira escolha para mim seria Sinara, A por ser Sinara. protetora, fígado, melhora a digestão. Também iria fazer uma associação. Sinara com cúrcuma longa. Por que você colocaria a cúrcuma, Isabelle? Pela atividade anti-inflamatória da cúrcuma. Ele é um paciente inflamado, né? Sim, Então, a gente vê sobrepeso nele, né? isso, tem um amplo espectro de ação, vários mecanismos, mas o que mais me chamaria a atenção para esse paciente é essa ação anti-inflamatória da cúrcuma. Bacana. Alguém tem alguma outra? O Jefferson colocou aqui no chat que é a cúrcuma. Concordo com a colega. Eu acho que a cúrcuma e chamar a atenção para ele desses carboidratos simples, né? Porque a gente vê que há uma preocupação muito grande, João Paulo, no nosso dia a dia com relação à gordura, né? A gente demoniza as gorduras, né? A gente acha que gordura vai virar colesterol ruim, blá, 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 que é uma coisa direta e não é isso. E o açúcar é uma coisa que é sempre negligenciada. A gente só liga açúcar a diabetes. E esse paciente, eu acho que especificamente deveria ver essa questão dos carboidratos simples, porque ele ainda, no caso que ele está em uma esteatose moderada, poderia ter aí uma regressão, né? Tá havendo aí essa troca de tecido aí tá acumulando gordura no fígado. Vê isso aí, a questão da rosuvastatina também, eu não sei por que que ele está tomando isso. É uma questão também que predispõe a esse tipo de situação. Alguns pacientes ela apresenta disfunções hepáticas. É um número pequeno, mas tem que considerar, né? O caso dele, se ele também, esse uso aí, o porquê que tá vindo. Porque você está usando uma coisa para controlar o colesterol e continua usando o carboidrato simples, que é o que vai controlar o colesterol. E a rosuvastatina, ela não age nesse mecanismo aí. Então, eu veria isso. E poderia entrar com a cúrcuma mesmo, né? Com esse poder que ela tem, porque realmente a gente não tem nenhum tratamento assim específico para esteatose, né? É ações não farmacológicas mesmo. Existe aí, inclusive, uma terapia, mas não tem nada aprovado, né, oficialmente. Sim, sim. E tem uma terapia que é bem vendida, principalmente nas drogarias, né, Jefferson? Tem, eu não conheço não. Qual é? É o tal do Legalon. Você conhece o Legalon? Sim, mas é como eu tô dizendo, mas não é nada aprovado. Deve ser, Isso uso mesmo. off-label, né? Isso mesmo. E também tem casos que usa até os antidiabéticos, né, para controlar essa questão da insulina aí, o glucagon, blá, 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 né, metformina, e também eu já vi alguns comentários agora que estão usando esses agonistas aí de GLP-1, enfim, falando especificamente da farmacologia, mas nada que tudo off-label, né? Isso mesmo. Nada que comprove, né, Jefferson? E quando a gente pensa na obesidade, a gente trouxe aqui cinco opções: a Garcinia cambogia, o citrus, a
Auratium, o hibiscus, a carmélia e a paulina cupana. O que vocês pensariam ali como primeira opção para esse paciente através do pensamento na obesidade? Camélia sinensis. Por quê? É uma atividade termogênica, lipolítica, pouca, mas né, há relatos, seria uma opção. Junto com o citrus aurântico também. É interessante essa associação. Mas a primeira opção é Camélia sinensis. João Paulo, só uma dúvida. Existe algum coisa oficial, como tipo a farmacopeia de interação dessas drogas? Porque eu desconheço, sabe? Assim, porque como o pessoal sempre está associando, fazendo essa associação, né, de drogas vegetais, aí veio a minha cabeça agora. Se está descrito em algum compêndio, alguma coisa assim, ou onde é que a gente busca essa informação? Se existe essa interação, entendeu? Como a gente consulta o UpToDate quando a gente quer saber de interação medicamentosa? Entendi. Você consegue nos responder, Isabelle? Infelizmente, a gente não tem esses dados tão claros como a gente tem para medicamento, né? Então, o que tem é pouco. A gente observa as associações. A gente tem algumas literaturas que já traz associações para a gente, indicando uma ação cinética, mas a gente não tem descrito uma interação. A minha prática clínica, né? Então, eu faço fitoterapia clínica desde 2018. Raramente eu percebo ou o paciente relata alguma interação em uma associação. Lógico que essa associação ela é bem responsável e a gente precisa entender o mecanismo de ação, se a gente já tem isso definido, ou o fitocomplexo que está relacionado àquela associação, para que a gente possa estar prescrevendo. Então, hoje na literatura, são poucos os dados que a gente tem de interação de ativos, né, assim, de fitocomplexo. Isso, a gente tem um livro, é Jefferson, né? A gente tem um livro que ajuda a gente Isso. bastante com essa pesquisa, mas a gente não tem nenhum que eu saiba, que eu conheça, posso estar falando besteira, mas a gente não tem nenhum local que a gente consiga com facilidade colocar uma interação. Exemplo que a gente consegue ali nos outros, nos outros aplicativos, né? A gente consegue através da leitura desse livro. E não são todas as classes que ele abrange. Eu posso te mandar, eu tenho ele aqui, deixa eu escrever no chat aqui para vocês, que é um livro que traz muita observação e muitas práticas, mas que a gente sabe que existem milhões de plantas e que a gente não conseguiu filtrar e colocar isso em um aplicativo ainda. É, Deixa eu trazer o nome do editor desse livro para vocês. Porque eu fico imaginando assim, João Paulo, porque o fitocomplexo você é como o próprio nome designa, né? Você tem, sei lá, centenas de substâncias ali, dezenas. Então, né, se Sim, você mistura dois ali, a probabilidade, porque se a gente tem essa interação, quando a gente isola um complexo, não, quando a gente isola uma substância, né? Uma com a outra, você imagine nesse fitocomplexo. Aí foi isso que gerou a minha curiosidade, porque realmente na farmacopeia a gente só tem as informações das plantas, né, em específica. Eu nunca vi essa. olha, tem um livro que traz uma ajuda com a gente, que é o Interações Medicamentosas de Stockley. Eu já pesquisei esse livro, ele não é um livro tão barato. A Isabelle dá conta de comprar, porque a Isabelle é. Tô brincando. Mas a gente consegue acessar ele através da internet. Eu coloquei no chat, tá, Jefferson? Ah, sim, eu ia ligar a câmera para mostrar, mas
Pode, Você já pode falar. pode mostrar, pode mostrar. É bom que a gente consegue ver aqui. Vocês conseguem ver a tela da Isabelle? Estão conseguindo ver? Consegue ver, Jefferson? Sim, sim, sim. Isso é a nossa Bíblia por enquanto, tá, Jefferson? Ah, ok, eu não conhecia não esse livro. Se você tiver a oportunidade de poder dar uma lida depois, ele é bem robusto, mas traz muitas informações. Mas é igual você disse também, tem alguns mecanismos de ação que são desconhecidos ainda. Até os medicamentos alopáticos têm esse desconhecimento, né? Com tanto de estudos, de coisas que eles precisam passar para ser qualificado. E a gente segue mesmo, tanto pela prática clínica, quanto pela literatura com que a gente consegue encontrar. Mas a gente é muito, como se diz, carente dessas informações de uma maneira mais fácil, né? O que vai trazer ali para a gente é a prática clínica mesmo. Continuando com o nosso paciente, para a dislipidemia, o que que a gente poderia trazer para ele? Um bácaris, uma cúrcuma, uma cinara, uma bichorelana, um elipta ou uma olea. Qual dessas aqui vocês poderiam começar com o tratamento pensando na dislipidemia desse paciente? O Júlio colocou alcachofra aqui pra gente, né, Júlio? É uma opção bem, bem potente ali pra gente, né? Aí, quando a gente continua com esse paciente, para ansiedade e sono, a gente tem como opção ali a melissa, a matricária, a passiflora, que a gente tinha conversado nos últimos casos, né? E o que foi prescrito para esse paciente? Um eclipta, a planta toda, a droga vegetal em cápsula de 250 miligramas, tomar uma cápsula antes do café, almoço e jantar. Cúrcuma longa, que é a droga vegetal em cápsula de 400 miligramas, tomar uma cápsula antes do café e almoço. E a melissa, que seria ali na droga vegetal em cápsula, 250 miligramas, tomar uma cápsula com café e também à noite. Depois a gente poderia pensar no Eclipta, né? A Eclipta é conhecida por sua propriedade hepatoprotetora e podem ajudar na recuperação das células hepáticas e a redução da inflamação. A famosa cúrcuma, por conta do seu fitocomplexo, que tem as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem reduzir a inflamação hepática e melhorar o perfil lipídico, e a melissa, que é conhecida por sua ação calmante e ansiolítica. O paciente realizou mudança no estilo de vida, iniciando a atividade física 2 vezes por semana, após reorganizar os gastos familiares, conseguir reduzir algumas aulas administrativas ou administradas por sempre colaborando tanto com o aspecto físico, fazer atividades, e quanto ao emocional, diminuir ali o estresse crônico. Também procurou uma nutricionista para realizar a mudança nos hábitos alimentares e iniciou o fitoterápico com melhora do quadro clínico e disposição. Esse paciente é só sucesso, né, Jefferson? Esses pacientes que a gente traz para discutir aqui, eles são bons demais. Após 3 meses, o paciente emagreceu 3 quilos e apresenta os exames em colesterol de 175, o HDL baixou para 50, o LDL foi para 95, os triglicéridos também teve uma baixa, foi para 125, a glicemia também teve uma baixa, foi para 89, a insulina de 6,5, o TSH de 2,4, o TGO teve uma baixa, foi para 30, o TGP, que era 50 e pouco, foi para 43, e o gama GT também baixou. Após 6 meses, ele realizou o ultrassom abdominal superior, que teve aumento difuso de ecogenicidade hepática grau 1. Ele já conseguiu baixar essa esteatose hepática e a gente pensa ali também na doença de depósito. Vocês têm algum comentário para falar desse último paciente?
Então é isso, turma. Eu agradeço aí pela participação de vocês durante esse encontro. O nosso próximo encontro, a gente vai falar do módulo 3. Logo, logo eu coloco lá no nosso fórum qual vai ser a data. Aliás, já tem a data lá para a gente, né? Eu só vou reforçar. E eu agradeço por vocês terem participado hoje. É um sábado, a gente buscando conhecimento num sábado, né? E essa troca é bem rica, porque ninguém sabe tudo, né? Principalmente na fitoterapia, que a gente tem inúmeras formulações, inúmeras plantas que podem ajudar o nosso paciente. E pensando nesse paciente, a gente tem que pensar muito bem na acessibilidade e no que esse paciente é, consegue seguir no tratamento. A gente entende que tem várias plantas, vários tratamentos que a gente poderia mudar muito ali a vida desse paciente, mas tem vezes que a gente não consegue acessibilidade para esse tipo de tratamento. E eu peço que quando vocês forem organizar algum tratamento para o paciente, escutem bem ele antes, saibam quais são as dores dele e tentem motivar ao máximo esse paciente para que ele consiga seguir com o tratamento. A gente agradece. Vocês têm Agradeço. alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa levar para o nosso próximo encontro? Eu quero agradecer. Acho que o encontro foi muito rico. Essa oportunidade de estar, né, com outros colegas e a gente poder discutir em grupo. Agradeço a sua colocação em falar sobre a gente dar acesso, né, ao nosso usuário, ao nosso paciente, né, se for voltado para o SUS ou não, e entender que a gente tem que saber que tipo de fitoterapia a gente está falando com aquela pessoa, né? Porque a fitoterapia ela é gigantesca, é um grande guarda-chuva, e a gente tem que saber falar na linguagem do nosso ouvinte, que é o nosso paciente, que é porque a gente se dedica a estar no dia de sábado, à tarde, né, por exemplo, pensando no que a gente pode entregar de melhor para essa pessoa, que provavelmente logo vai estar na nossa frente. Agradeço a todos os colegas pela participação também. A gente que agradece a participação sua, tá, Isabelle? E de todos aqui que interagiram, que trouxeram seu conhecimento, trouxeram suas opiniões. E com certeza a gente saiu daqui melhor do que quando a gente iniciou esse nosso encontro. Eu conto com vocês no nosso próximo encontro. E alguém tem mais algo para falar? Eu vi que a Andrea ligou a câmera ali. Eu sei que ela quer falar, né, André? Falei demais hoje, né, João? Nada, André, nada. Agradecer mesmo, o encontro foi muito bom, produtivo. São pacientes muito comuns, né, esses que nós discutimos aqui hoje. Então, vai contribuir bastante na clínica. Eu acho que a mensagem que ficou hoje, né, João Paulo, que você grifou bem, foi essa questão do acesso mesmo, porque às vezes a gente recebe um paciente e ali tá, muitas vezes até no automático, né? Você vê, faz uma prescrição, seja do que for, seja fitoterápico, seja alopatia normal, e você não procura saber se o paciente como vai ser aquilo depois daquele momento, né? Se ele vai ter as condições para adquirir aquilo ali. Então, eu acho que para mim o que ficou hoje é a mensagem que eu já trabalho com isso, né, enquanto farmacêutico, é essa questão do acesso mesmo. Eu acho que a fitoterapia está vindo ainda está engatinhando no SUS, né? Mas eu acho que a proposta é justamente essa de tipo a gente usar o poder das plantas e facilitar através do acesso, porque é uma coisa mais facilitada, né? A gente que eu vivo muito no interior também, né? Que eu sou aqui de Natal, mas tenho uma família no interior e a gente vê as condições, a realidade. Você muda assim de uma cidade para outra, você já vê a diferença. Você imagine isso no Brasil todo, né? Então eu vou levando hoje essa questão mesmo do acesso, eu acho que foi o que ficou. A gente sempre pensar nesse quesito, né? Se o paciente vai poder adquirir, como ele vai poder usar, essas coisas. Era só isso. Obrigado. Eu que O agradeço. importante é avaliar o acesso e também a adesão do paciente ao tratamento. Hoje, principalmente para o público mais idoso, a maior dificuldade é a adesão do paciente ao tratamento.
que aí vem complicando depois as doenças crônicas, não consegue resolver porque ele não adere da maneira correta ao tratamento que ele tem que fazer. Então, Agradeço, esse André. acompanhamento clínico do farmacêutico na rede, na atenção primária, ele vem aí para fazer esse diferencial. Quer deixar alguma contribuição, Júlio? Não, é só agradecer, professor, e aos colegas, né? Essa questão da adesão realmente é uma coisa que a gente tem que mesmo procurar sempre direcionar, porque é difícil. A adesão é difícil. Os pacientes, eles querem umas coisas que resolvam imediatamente, e o fitoterápico não é assim, né? Existe justamente uma fase que o fitoterápico tem que se adaptar ao próprio metabolismo da pessoa, isso diferencia de pessoa para pessoa. Então, isso, para a gente colocar isso na cabecinha da pessoa, né, é um pouco difícil, essa adesão. Por isso que eles querem uma coisa que resolva logo, e o fitoterápico não é assim, né? Então, a gente tem que realmente saber lidar com a pessoa, principalmente com pessoas idosas. Principalmente com pessoas idosas. Apesar que as pessoas idosas, elas gostam mais de tomar o chá do que comprimidos. Isso aí eu avalio no meu setor, onde eu trabalho, que eu trabalho com farmácias vivas, né? Então eu escuto muito isso. Os mais velhos, eles aderem mais ao chá do que ao comprimido. Isso aí eu já tirei isso da minha população. Então, eu busco sempre levar isso para eles, né? Agora, a questão, você tome 3 a 6 xícaras por dia, aí já isso já fica dificulta, sabe? Essa adesão, né? Aí, não, doutor, só tomei 2. Sabe? Não, mas continue, continue. Aí, é isso aí. Mas obrigado, professor, e peço perdão de novo a todos, porque foi difícil eu entrar porque o meu notebook não tinha o aplicativo, foi baixar, viu? Mas que Deus abençoe a todos e que nós continuamos nessa luta, né? Para a saúde pública do Brasil, do nosso país. É o nosso desafio, né, Júlio? É. Agradeço A tudo. gente aqui em Montes, só um minutinho, João, aqui em Montes Claros nós temos uma farmácia viva, viu? Bem ativa, e se vocês tiverem a oportunidade de estar vindo conhecer, está funcionando muito bem, lá dentro tem um laboratório, então a farmacêutica responsável lá é a Eurislene, ela está fazendo o curso aí, também deve estar em outra turma, e tem sido uma experiência aí É no, minha no amiga, Brasil. Eurislene. Eurislene Ó, eu conheço, é minha amiga. Aí que bom, muita amiga não também. chama não que a gente vai, viu, André? Vem conhecer a Farmácia Viva de Montes Claros, vai ser um prazer receber vocês aqui. O Jefferson, a Juliana perguntou para a gente se alguém tem esse livro que a gente falou aqui sobre as interações das plantas em PDF. Juliana, aqui de pronto momento eu não tenho, mas eu vou pesquisar. Se eu, assim que eu conseguir, ou se eu não conseguir, eu entro em contato com você através do nosso WhatsApp, do nosso grupo, e trago essa informação para você. Tá bom? Então é isso, turma. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, ótimo final de semana. E a gente se encontra. Eu espero ver vocês ali no próximo encontro. Até a próxima.